No Saber Direito desta semana, o professor Peter Otávio Costa traz um curso sobre direito ambiental. Durante as 5 aulas, ele vai explicar aspectos da legislação, abordar o direito ligado às mudanças climáticas, à gestão de resíduos, além de tratar sobre compliance ambiental. Confira a partir de agora a aula 5. Renovo minha saudação às pessoas que estão nos assistindo. É uma satisfação tê-los aqui conosco nesta 5ª e última aula de Direito Ambiental, aqui no Saber Direito da TV Justiça. Vamos para a nossa aula. Nesta aula de hoje, trataremos do conceito do ESG, a conexão entre os pilares ESG e os direitos constitucionais. O direito ambiental e os pilares ESG. ESG e o compliance ambiental. A definição dos washings e seus riscos. A atuação do advogado no segmento ESG. E vamos trazer um caso concreto para entendermos a aplicação e os conceitos na prática. Vamos à nossa aula. O conceito do ESG, desde os pilares ESG, vem ganhando cada vez mais destaque e relevância no meio corporativo, no mercado de capitais e na sociedade como um todo. Inclusive, os fundos com premissa socioambientais já atingiram a marca de $1 trilhão em todo o mundo. Segundo tendências mundiais, 77% dos investidores irão abandonar produtos e investimentos que não atendam e não estejam atrelados aos pilares ambientais, sociais e de governança. Para se entender melhor nesse mercado, vale mencionar a teoria das ondas de inovação do economista Joseph Schumpeter, estando a humanidade atual na 6ª onda de inovação, a onda da sustentabilidade ou ESG, que deve se prolongar pelo menos até 2045. Vamos destacar que a questão do ESG e essa nova onda de inovação é uma tendência global, é uma tendência em todos os países do mundo. Essa tendência da inovação atrelada à questão social, a inovação atrelada à questão ambiental e de governança. Então, os pilares do ESG atendem e seguem essa nova onda de inovação que, pelas projeções atuais, é uma onda que vai chegar até 2045. Então, merece destaque, vale a todos aqui uma atenção especial a esse segmento do mercado, o segmento ESG, no qual, inclusive, os advogados, a advocacia tem um papel muito importante e um espaço relevante nessa atuação e nesse segmento de mercado. Vamos trazer aqui, mais uma vez, a questão do consumo consciente. O consumo consciente é um conceito que está amplamente atrelado à questão dos pilares ESG. Não só o consumo, mas também a produção consciente. A produção e o consumo consciente, eles versam no sentido de que a produção busque cada vez mais a inovação como forma de implementar meios adequados e meios que possam utilizar menos recursos naturais, os recursos naturais de forma mais eficiente e com menos impacto negativo às questões ambientais e sociais. O desenvolvimento dessa consciência na produção visa um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento atrelado às questões climáticas, a uma baixa emissão de gases de efeito estufa. E o consumo consciente tem ganhando também um papel relevante em nossa sociedade. Estudos comprovam que cada vez mais as pessoas estão buscando produtos e serviços atrelados à questão ESG.
a questão ESG vem pautando as escolhas da nossa sociedade. E produtos e serviços que não têm alinhamento com esses princípios estão propensos a perder espaço no seu segmento ou até mesmo sair do mercado. A conexão, vamos falar agora da conexão entre os pilares ESG e os direitos constitucionais. Vamos pegar ponto a ponto cada um dos 3 pilares e vamos ver qual é a conexão em relação aos artigos da nossa Constituição. Inicialmente vamos falar da governança. A governança que é um dos principais pilares do ESG, o ESG que vem do termo em inglês, né, Environment, Social e Governance, traduzindo meio ambiente, social e governança. Então, com relação à questão dos ditames constitucionais, as garantias constitucionais, né, vamos falar primeiro da questão do pilar governança. Vejamos aqui o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Fica fácil visualizar a questão da governança em relação ao artigo 225. Esse dever do governo, esse dever da sociedade em cumprir, em verificar, em adotar métodos e práticas sustentáveis em acordo com as melhores práticas para a preservação ambiental. Fica claro que a governança ela seria uma definição para que as empresas adotem mecanismos, adotem práticas, adotem modelos, adotem processos que garantam esse cumprimento à preservação ambiental, esse cumprimento às questões sociais. Muitas vezes as pessoas têm um questionamento, e o que é natural, o questionamento no sentido de querer saber qual é o pilar, qual dos pilares tem uma importância maior? Seria o pilar da governança? Seria o ambiental? Seria o social? Qual deles, afinal, tem uma maior importância para a legislação brasileira, para o direito ambiental? Na minha opinião, a governança ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque para atender os requisitos ambientais é necessário uma governança. Para atender as questões sociais é necessário a governança. Então, diria que nenhum deles tem uma importância maior que o outro, eu vejo como um equilíbrio, mas a governança tem uma importância fundamental para atingir as metas e os cumprimentos dos demais pilares. Vamos seguir falando agora de um outro pilar das questões relacionadas ao ESG. O pilar ambiental. O pilar ambiental, além do artigo 225, ele encontra ainda a guarida no inciso 6º do artigo 170. Vamos fazer uma rápida leitura desse dispositivo. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Vamos para o inciso 6º. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, vemos aqui essa questão do pilar ambiental resguardado, definido, descrito na Constituição Federal. Principalmente no que diz respeito aos impactos, aos processos, à elaboração e prestação de serviços. Vemos aqui essa preocupação da ordem econômica, da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, desde que assegurados a justiça e observados esses princípios. Então, mais uma vez, estamos falando aqui
do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento seguindo os ditames, as regras do direito ambiental, as normas legais, as condicionantes de licença. Então, vemos aqui, mais uma vez, a questão do desenvolvimento sendo incentivado, resguardando a questão do desenvolvimento, desde que cumprindo esses requisitos, desde que, mais uma vez, alinhando, né, as suas ações, o seu segmento, as questões da preocupação com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, com o uso racional, com o desenvolvimento que seja pautado pela sustentabilidade. Então, seguimos para entender agora a questão do pilar social e sua relação com a nossa Constituição. Podemos trazer a questão do que está descrito nos incisos 3 e 4 do artigo 3º e artigo 5º da nossa Constituição. Vamos fazer uma breve leitura. Artigo 3º. Constituem objetos fundamentais da República Federativa do Brasil. E seu inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, fica muito claro aqui a questão social esculpida nesse inciso 3º do artigo 3º da nossa Constituição. Vamos ver agora o inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Vejam, então, esses dois incisos demonstram a preocupação do legislador de amparar essa tutela social em nossa Constituição Federal. E nessa questão podemos atrelar o pilar social, o pilar da preocupação com as questões sociais do ESG, tutelado na nossa Constituição. E ainda vamos ver agora em relação ao artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos desta lei. Então, mais uma vez aqui o artigo 5º, e daí temos outros elementos que também têm correlação com a garantia das questões sociais, pilares do ESG, conforme já falamos anteriormente. Vamos entrar agora na questão da relação, de como podemos ver a questão do direito ambiental e os pilares ESG. O direito ambiental detém um arcabouço legal, além de seus regulamentos que promovem o uso racional dos recursos naturais, o desenvolvimento sustentável e a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, podemos entender que o nosso arcabouço legal e as normas, elas trazem, né, o amparo, a tutela desses direitos, sejam os direitos relacionados ao meio ambiente, sejam os direitos sociais e os direitos em relação à saúde e segurança do trabalhador. Então, verificamos aqui a questão da tutela dos pilares em relação ao ESG. E, mais uma vez, podemos chamar a atenção da questão da governança. A governança nada mais é do que garantir o cumprimento dessas obrigações, garantir o atendimento aos ditames legais, às regras, às normas aplicáveis a cada segmento. Então, o ESG, ele realmente está ali alicerçado no nosso arcabouço ambiental, na nossa legislação que versa sobre o meio ambiente. Além disso, nosso regulamento jurídico busca garantir e promover a diversidade e a inclusão, a governança corporativa por meio das melhores práticas de gestão, entre outros aspectos relevantes. Entendendo esse conceito, o espectador consegue relacionar a tutela jurisdicional ambiental com os pilares do meio ambiente e social, enquanto que a governança abarca o cumprimento, as leis e a normatização. Importante aqui, mais uma vez, trazer essa questão
do direito ambiental e do compliance ambiental. Quero destacar aqui a todos que estão nos acompanhando a questão de uma diferenciação, um conceito que deve ficar muito claro a todos que estão acompanhando e fazem do direito ambiental uma matéria de estudos, uma matéria de reflexão. Existe um conceito que deve ficar muito claro a todos. ESG não é compliance. O compliance, ele versa a respeito das obrigações legais, do cumprimento das obrigações, né, de estar em conformidade. Compliance é cumprir, seguir, estar atendendo todas as normas, todas as condicionantes, todo o regramento legal, tudo que é imposto para o seu segmento. Isso é estar em compliance. O ESG não é compliance. O ESG é aquilo que é feito além, aquilo que vai além das obrigações, as melhores práticas, as boas práticas de gestão. Isso nós veremos com um aprofundamento um pouco mais à frente. Vamos seguir nossa aula. Vamos falar um pouco mais a respeito da questão do compliance, aprofundar um pouco no entendimento e na diferenciação entre a questão, o conceito, a definição de compliance e a questão do ESG. Definição que, enquanto compliance é a conformidade, o atendimento aos ditames legais e os normativos, o ESG se refere a ir além da obrigatoriedade, as melhores práticas que vão muito além das obrigações. Aquilo que o segmento adota, demonstrando a sua preocupação, demonstrando estar imbuído em contribuir com o meio ambiente, e contribuir com as questões sociais, de contribuir com um futuro melhor, com um presente melhor para a sociedade como um todo. Aquilo que a atividade comercial, atividade empresarial exerce, demonstra que vai além daquilo que é obrigatório, daquilo que é obrigado, daquilo que é imposto. Quando algum segmento demonstra que quer promover impactos positivos ao meio ambiente, impactos positivos na sociedade, na comunidade do seu entorno, nas pessoas que fazem parte, que integram o espaço físico onde ela está instalada. Essa é a questão principal do ESG. A questão quando as empresas ou atividades passam a atuar de forma proativa em prol de um meio ambiente equilibrado e sustentável, em prol das mudanças climáticas sejam freadas, os impactos sejam reduzidos, que se a sua atuação seja feita com uma baixa pegada de carbono, com uma diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Essa é a questão principal relacionada ao ESG. Quando essas empresas, ou essas atividades vão além, buscam soluções, buscam inovações tecnológicas e melhoram nos seus processos e procedimentos, causando impactos positivos. Esse é o cerne do ESG, diferente do compliance. E vamos ver que muitas vezes alguns entes, algumas instituições acabam confundindo isso, acabam tentando repassar uma imagem de ESG de ações que são obrigatórias, de ações que são impostas, de ações que são seus compromissos, seus deveres. E isso vocês vão ver que, na verdade, não é ESG, né? Mas vamos ver um pouco mais adiante. Outro ponto interessante é que, muitas vezes, seja nos seus relatórios de sustentabilidade, seja nos seus relatórios de execução de trabalho, nos relatórios anuais, empresas procuram passar as suas imagens em relação ao cumprimento de suas metas, ao cumprimento dos seus ditames, e muitas vezes verificamos que ocorrem algumas situações em que são passados resultados, né, ou são passados informações que, na verdade, são meros cumprimentos de requisitos legais.
Vamos falar também a questão da conformidade. Para falar em ESG, as empresas, as instituições e os segmentos precisam estar plenamente em conformidade. Não é racional, e daí aqui merece também uma reflexão. Não é aceitável alguém que não cumpra suas obrigações, uma instituição, um segmento que não cumpra suas obrigações legais no que diz respeito à questão ambiental ou à questão social, ela começar a tratar ou apresentar processos e resultados dizendo ESG. Essa situação não é possível. Por quê? Porque para falar em ESG, primeiramente precisa estar em conformidade, precisa atender plenamente todos esses requisitos. Então, em algumas oportunidades, verificamos relatórios muito bem elaborados, apresentação muito bem feitas, mas às vezes esse segmento tem lá um auto de infração, esse segmento não atende plenamente a questão da sua gestão de resíduos, esse segmento às vezes não atende a questão da saúde e segurança do trabalhador. A partir disso, como é possível falar em ESG? Como é possível vender uma imagem ESG se não atende nem mesmo os requisitos legais? Vamos ver que existem nomes, nomenclaturas, já existem determinações específicas para cada tipo de pilar quando não são atingidas essas metas, quando essas metas não são reais. Vamos dar sequência. Quando essas questões apresentadas como sendo as melhores práticas de gestão, as melhores práticas de governança, quando elas são apresentadas e, na verdade, não condizem com a realidade, existe um termo que, mais uma vez, temos um conceito que foi criado externamente, foi criado fora do nosso país, trazido para a nossa realidade. No caso aqui, estamos falando do washing, ou lavagem, né? O termo mais conhecido, greenwash, né? Que é a lavagem verde, mas temos outros tipos de washing e vamos definir aqui, vamos passar para todos, porque todos tenham conhecimento de quais são esses tipos de lavagem ou de maquiagem. Vamos falar aqui primeiro o conceito do washing. Com o aumento do consumo consciente, clientes optam por produtos e serviços que demonstram a preocupação com os requisitos de governança ambiental e social. Por isso, empresas e investimentos procuram se apresentar ao mercado como sendo entes que atuam em consonância com as questões ESG. Mas algumas vezes essas aparências não são verdadeiras. Então, eu entendo, nesse mercado onde o consumidor está cada vez mais ávido, está cada vez mais procurando produtos e serviços que tenham alinhamento com os pilares ESG, muitas vezes algumas atividades, alguns ramos, algumas empresas acabam tentando atrelar, passar essa imagem de que tem essa preocupação, de que existe direcionamento dos seus modelos de negócio para o cumprimento desses requisitos ambientais, sociais de governança, né? O que acontece? Deve ter um cuidado muito grande antes de comunicar com o mercado que estão atendendo a esses ditames, que os seus segmentos respeitam esses ditames, que o seu modelo de gestão, o seu modelo de negócio realmente coloca em prática em todos os processos, inclusive em relação aos seus parceiros comerciais. Existe uma preocupação. Essas empresas precisam realmente entender que estão, de fato, cumprindo esses requisitos. Caso contrário, pode haver a caracterização dessa lavagem, dessa maquiagem, de passar ao consumo, de passar ao mercado uma ideia de uma situação que, na verdade, não existe. Na verdade, ela não é factível, não é possível a comprovação. Temos diversos exemplos recentes que demonstram que essas situações, muitas vezes, são repassadas ao mercado, são passadas grandes campanhas publicitárias, ou às vezes relatórios, e temos, às vezes, algum revés, né? O próprio mercado, o próprio consumidor
alerta que aquela situação, aquela propaganda, aquele marketing não é verdadeiro. Que aquele marketing, na verdade, não condiz com as práticas habituais daquele segmento. Então, nessa situação, vemos a caracterização do washing, da lavagem, da maquiagem, né? E chama a atenção aqui, mais uma vez, a questão do compliance. E o compliance daí não só ambiental. O compliance ambiental, o compliance social, o compliance da governança, né? O que acontece? Se esse segmento não está atendendo nem os requisitos obrigatórios, como vamos falar em ESG? Como vamos propagar uma campanha, né, ou uma propaganda que veicula esse tipo de informação? Então, aí vale um alerta e todos aqueles que estão acompanhando poderem se atentar a essa questão. Como foi falado, essa prática irregular da maquiagem ou da lavagem consiste na prática que visam passar uma imagem falsa aos clientes, uma imagem que não é verdadeira, uma imagem ao mercado que não condiz com a prática real. Parceiros comerciais ao mercado e todos os stakeholders. Então, passar essa imagem ao mercado, aos parceiros comerciais, se não é uma mensagem correta, se não é uma mensagem verídica, pode caracterizar essa questão do watch. Algumas empresas apresentam ações ESG que, na verdade, se restringem ao cumprimento de obrigações, incorrendo assim na prática de washing. Porque, como foi dito anteriormente, obrigação não é ESG. Obrigação é cumprimento de requisito legal. Obrigação é cumprimento de condicionante de licença. Obrigação é atender todos os regramentos, todas as normas e todo o arcabouço legal que regulamenta a atividade de um segmento. Isso é obrigação. Obrigação não é ESG. ESG são as melhores práticas. São aquilo que a empresa, o segmento, vai além do obrigatório, além do que é determinado. São aqueles novos modelos, podemos caracterizar os novos modelos de gestão, os impactos positivos, os impactos benéficos, os impactos que refletem no bem comum, no bem ao meio ambiente, no melhor a qualidade de vida, seja da sua sociedade, seja do seu entorno, seja da sua comunidade, seja na redução da emissão de gases de efeito de estufa, seja na melhor otimização dos recursos, né? Utilização da água, utilização de fontes de energia limpa. Aí nós estamos falando de ESG. Falar de ESG quando são requisitos legais, cumprimento a requisitos legais, isso não é ESG. Vamos aqui colocar, só para ficar mais claro, cada um desses conceitos, alguns tipos de washings que são praticados em determinados segmentos. Governance watching. Quando uma empresa ou instituição divulga notas, cartas ou documentos que falam sobre a importância da governança, da ética corporativa e da transparência, mas, na verdade, não coloca em prática esses hábitos, esses métodos, esses procedimentos. Então, nessas situações em que a empresa propaga, coloca campanhas, coloca em seus relatórios esse cumprimento, esse atendimento aos critérios éticos, à diversidade, a questão do atendimento, da inclusão, a questão da própria legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela cumpre esse cuidado com os dados, que ela trata, que ela preserva os dados pessoais dos seus empregados, os dados pessoais dos seus clientes, os dados dos seus parceiros comerciais, mas, na verdade, ela acaba não atendendo. Então, aqui estaríamos com a caracterização do Governance Watch, né? Então, uma lavagem, uma maquiagem em relação à governança. Greenwashing, talvez o mais conhecido, né, o mais habitual, que vemos com uma incidência maior. Termo em inglês que pode ser traduzido como lavagem ou maquiagem verde, e se caracteriza pela prática de instituições públicas e privadas, inclusive governos, que utilizam como estratégia de marketing discursos, divulgações, relatórios,
ações ou campanhas publicitárias sobre práticas sustentáveis e verídicas. Temos aqui, infelizmente, e nosso assunto é o direito ambiental, a questão do greenwashing é uma prática que tem ocorrido de forma recorrente, né? Infelizmente, ainda temos empresas dos mais diferentes portes, né, e de vários segmentos que acabam, por uma questão de mercado, por uma questão de alinhar a sua imagem ou a sua marca à questão social ou à questão ambiental e passar uma imagem ao consumidor de que adota e atende todos esses requisitos, né, campanhas que são alusivas a datas específicas, né, a questões específicas em relação à parte ambiental, mas, na prática, ela acaba incorrendo em descumprimento de requisitos legais. Vemos aí empresas que fazem lindas campanhas ou emitem excelentes relatórios, mas, na verdade, lá, como foi comentado, a gestão de resíduos é ineficiente. Ela contrata empresas que não têm licenciamento ambiental, ela contrata para a destinação dos seus resíduos empresas que não cumprem a legislação, empresas que, na verdade, acabam destinando esses resíduos para locais inapropriados. Essa disposição incorreta de resíduos, como é que eu vou fazer uma campanha dizendo que eu cumpro o meio ambiente, eu sou amigo das questões ambientais, a minha empresa ela atende a questão da limpeza dos rios, a limpeza dos oceanos, mas os meus resíduos eu não cuido, mas a questão dos meus resíduos não atende às obrigações impostas pela legislação? Como é que eu posso tratar? Como é que eu posso falar em campanha publicitária nas questões ambientais se eu não atendo, se eu tenho infração ambiental? Se eu respondo por processo administrativo, por má gestão, por má governança das minhas obrigações legais em relação ao meio ambiente, a minha campanha ela estaria incorrendo no greenwash. Eu estaria tentando passar para o meu consumidor uma imagem inverídica, uma preocupação com os requisitos ambientais que, na prática, a empresa realmente não executa. Neste caso, nós temos aqui situações que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele prevê a publicidade enganosa. A publicidade enganosa ela tem vedação, tem um diploma legal específico que veda essa questão. Então, em relação ao greenwash, existe essa situação que acaba ocorrendo com maior frequência, né? Principalmente porque os consumidores buscam essa questão do alinhamento de produtos e serviços com as questões ambientais. E aí temos a materialização do greenwash. Vamos dar sequência. Por último, o social watching, ou marketing disfarçado de filantropia, é uma situação que também ocorre com uma certa frequência. Diz respeito a ações relativas a temas sociais com o objetivo de passar uma boa imagem para o público consumidor, mas sem realmente cumprir os direitos humanos e trabalhistas, a diversidade e a inclusão. Vejam, aqui como eu falei anteriormente, vou citar aqui a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele veda a questão de publicidade, né, a publicidade inverídica, a publicidade que traz informações que não condizem com a realidade. Aqui é um exemplo de que não deve ocorrer, as empresas não devem praticar a questão do social watching, né, ou o marketing disfarçado de filantropia. Muitas vezes a empresa acaba querendo passar essa imagem de que tem uma preocupação com o seu colaborador, uma preocupação com a diversidade, uma preocupação com a inclusão ou com a equidade. E ocorre que essa empresa tem lá autuações, né, ou às vezes tem uma ação trabalhista, né, por demonstrar que ela não cumpre, que ela, na verdade, pratica internamente ações que vão exatamente ao contrário do que da sua promoção, do que a sua publicidade está colocando. Então, aí temos a caracterização do social watching, né? ou a maquiagem social.
Nesse caso, temos ainda, e chamamos a atenção, a questão da Lei número 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Poderá ser atuado também administrativamente e sofrer impactos inerentes a essa atuação aquelas empresas que não têm o cuidado com os dados pessoais dos seus empregados. Né? Existe uma determinação legal por esse dispositivo, né, de que os dados pessoais dos seus empregados sejam tratados, sejam armazenados de forma correta, não sejam disponibilizados, né, de forma indevida. Então, vejam, aqui a Lei Geral de Proteção de Dados também tutela a questão social. Ela tem uma relação com a tutela da questão social. Então, como pode uma empresa que promove toda uma campanha, toda uma ação relacionada à questão dos cumprimentos das questões sociais, do cumprimento do pilar social do ESG, mas ela incorre em infrações, ela não cumpre a legislação que versa sobre a questão da proteção aos direitos sociais, seja dos seus empregados, seja da comunidade do seu entorno. Ela gera impactos negativos e faz uma campanha colocando uma imagem de quem tem essa preocupação com as questões sociais. Então, aqui fica o alerta e demonstrando quando há uma caracterização dessa questão da maquiagem social. Lembrando ainda essa questão da maquiagem, por fim, lembrando a questão da preocupação do compliance, né? Se está em compliance, se está cumprindo, não teria caracterização dessa situação. Então, de sempre se levar em consideração o cumprimento aos ditames e se a empresa ou se o segmento está indo além. Esse indo além só pode ser considerado se houver o cumprimento desses requisitos legais. Se não houver cumprimento, não há como se falar em pilar ESG. Agora vamos tratar um assunto muito interessante, muito relevante e com cada vez mais importância dentro do segmento e da atuação do advogado, que é a questão do advogado atuando no segmento ESG. A atuação do advogado nas questões relacionadas ao ESG abre um leque de oportunidades para o mercado, tanto no âmbito jurídico como no assessoramento corporativo. Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas estão algumas que eu vou citar aqui de forma exemplificativa. Atuação jurídica empresarial, a questão da elaboração das due diligence socioambientais, análise de risco em relação aos pilares ESG, assessoramento para tomada de decisão em relação à divulgação de informações e critérios ESG, elaboração e assessoramento de programas de diversidade, de inclusão, de meio ambiente e questões sociais e de governança. Vale salientar que o mercado ESG ele não impõe a obrigatoriedade de que o profissional tenha formação em direito ou seja advogado. Não há essa imposição no mercado. O ESG pode ser executado, pode ser exercido por profissionais de diferentes ramos, principalmente porque estamos trabalhando aqui em 3 pilares totalmente dissociados. São os pilares da governança, do social e do meio ambiente. Temos diversos ramos, diversas profissões, diversos profissionais atuando em segmentos diferentes e nos pilares conforme o seu perfil. Agora, eu chamo uma especial atenção em relação ao trabalho diferenciado que pode ser oferecido ao bacharel em direito, pelo advogado, pelo conhecimento da legislação, pelo conhecimento das normas, pelo conhecimento da aplicação da legislação. Nesse ponto, o profissional de direito ele tem um papel importante, ele tem uma valorização muito grande no mercado ESG. Falo isso porque tenho colegas, e eu mesmo atuo nesse segmento, atuo nessa área, e vejo como o trabalho do advogado ele é fundamental, ele é diferenciado. Ele é um trabalho que passa uma segurança jurídica muito grande para aqueles que contratam esse profissional
na atuação do segmento ESG. E é um mercado que vem ganhando cada vez mais espaço e relevância. Fica aí um alerta e eu diria que chamar a atenção para aqueles que atuam na área do direito, aqueles que têm interesse em atuar. O advogado que atua na área ESG, ele passa aos seus clientes uma visão da conformidade e como essa conformidade pode trazer benefícios para aquelas ações que vão além das obrigações. Esse é um papel muito importante e o advogado é um profissional que está cada vez mais valorizado e procurado no mercado ESG, um mercado crescente e, como já foi dito anteriormente, um mercado que nós temos aí uma projeção para um crescimento até 2045. Vale aí, então, que aqueles interessados procurem entender mais o que diz o mercado ESG e qual o perfil dos advogados necessários para atuarem nesse segmento. Importante ainda dizer que todos aqueles que, por sinal, ficaram curiosos ou têm um interesse em se aprofundar nessa área, o advogado que tem interesse, ele pode buscar, conforme o seu perfil, um aprofundamento cada vez maior em um dos pilares, ou um dos pilares que tenha uma familiaridade, ou uma inclinação, ou um perfil mais próximo, seja do ambiental, seja do social e seja da governança. Destaco, por fim, em relação à questão ESG, um fato curioso, como nós falamos em outra aula, a questão do ESG ela também se aplica às instituições financeiras. Só que no caso das instituições financeiras, nós vimos lá a questão do planejamento e dos programas, eles não falam em governança, eles falam em pilares diferentes. Eles falam na questão ambiental, social e climática. E você sabe me dizer o porquê? Vocês sabem o porquê a questão da governança não aparece em relação às instituições bancárias? Eu chamo uma atenção aqui porque a questão da governança ele é um critério que já é inerente à atividade. A governança na atividade bancária, ela não é um quesito que pode ser atrelado. Ela já faz parte do cerne da atuação das instituições financeiras. Então, lá, os pilares, em relação à questão do social e ambiental, trazem ainda a questão da climática, das mudanças climáticas. É só para enriquecer o conhecimento de quem está nos acompanhando. Vamos seguir a nossa aula. Vamos tratar aqui do caso concreto em relação ao ESG. Uma empresa que atua na exploração florestal comercializava madeira certificada por organismo estrangeiro reconhecido internacionalmente. Então, estamos falando aqui de uma empresa da região norte do nosso país que atuava no ramo de exploração florestal. E qual foi a preocupação dessa empresa? Ela buscou o reconhecimento de uma certificação internacional, uma certificadora internacional, que pudesse comprovar que as suas atuações eram pautadas pelas melhores práticas, pelas boas práticas, que não incorria em nenhuma infração, seja ambiental, seja social. A certificação atestava que a empresa explorava os recursos florestais de forma responsável, sem desmate ilegal, o uso de mão de obra cumprindo as normas trabalhistas. Então, 2 pontos principais aqui atestados pela certificadora, né, que o desmate não era ilegal e que ela cumpria todos os requisitos trabalhistas para aquelas pessoas que atuavam dentro desse empreendimento, dentro dessa empresa. E qual era a preocupação disso? Muitas vezes, para a comercialização de recursos florestais, para países estrangeiros, então estamos falando de exportação, a necessária comprovação, a rastreabilidade de aonde foi tirada aquela madeira, de onde foi tirado aquele recurso florestal. Né? E muitas vezes a certificação e a certificação internacional, ela traz uma segurança jurídica, ela traz uma segurança para quem está adquirindo aquele material, para quem está adquirindo aquele bem, aquele recurso,
aquela pessoa que está adquirindo, ou aquela empresa, ou aquele país, ou aquele órgão que está adquirindo o produto, ele compra, ele está adquirindo com a certeza da sua origem, em razão dessa certificação, em razão de uma certificação de empresa que passa ao consumidor a certeza de que aquele produto, aquele recurso tem procedência, e uma procedência isenta de infrações, isenta de impactos negativos ao meio ambiente, isenta de qualquer irregularidade social, trabalhista, que não utiliza trabalho de forma degradante, mão de obra exposta a condições degradantes. Então, qual foi a surpresa nessa situação? Posteriormente, por meio de investigação com cooperação internacional, mais uma vez aqui chama a atenção da questão da cooperação internacional, cooperação entre diferentes países. Foi rastreada a cadeia de custódia de parte das madeiras, constatando o corte de árvores em terras indígenas, além de verificação de desmatamento ilegal para abertura de estradas e outras infrações ambientais, culminando ainda com a responsabilização criminal, embargo das atividades e aplicação de multa e imposição de obrigações de reparar os danos causados. Vejam, nessa situação temos aqui uma questão muito clara da questão do Greenwatch, da questão do Social Watch. Nessa empresa, havia a questão da exposição aos trabalhadores a condições degradantes, condições que não atendiam à situação de segurança e saúde do trabalhador. Nesse caso, além dessa situação do trabalho, da exploração da mão de obra, da exploração da atividade laboral, havia também a questão das infrações ambientais. E veja, não estamos falando de denúncias, estamos falando de infrações. Então, são situações que foram verificadas pelo órgão de fiscalização. Foram situações que foram constatadas pelo órgão de fiscalização. Desmate irregular para abertura de estradas e exploração de parte de recursos florestais em terras que não eram da empresa, em terras indígenas, em áreas indígenas, o que é vedado pela nossa legislação. Então, vejam, estamos falando aqui de uma situação em que a empresa buscou se resguardar de uma certificação internacional para passar uma imagem de que não era verídica, que não condizia com a verdade. Uma imagem de uma empresa que estaria atendendo os requisitos legais, os requisitos sociais e que era uma situação que, na verdade, não acontecia. Na verdade, não era o que estava sendo aplicado pela empresa, não era o que o modelo de gestão da empresa se preocupava, ao contrário. Então, nessa situação, temos aqui uma evidência em que o Greenwatch, né, a maquiagem, foi caracterizada. E veja, temos ainda uma situação que é um agravante, que houve uma conivência, ou talvez uma situação em que não houve um zelo por parte da certificadora internacional. A certificadora internacional, ela repassou uma situação que, na verdade, não estava completamente adequada, não estava completamente em conformidade. Vejam, e nesse ponto, vale mencionar, a certificação, muitas vezes, ela faz um registro histórico, um registro de um momento, um registro de um período. Só que isso não contempla, acaba não contemplando todas as atividades. Pode ser que essa atuação, essa empresa, estava em conformidade em um determinado momento, mas essa condição não ficou permanente. Essa condição mudou a partir do momento que haviam essas infrações, que ocorreram essas infrações. Então, não querendo eximir de responsabilidade a certificadora internacional, mas a questão da conformidade não condizia com os fatos reais. Vejam, essa é uma apresentação de um caso concreto, mas existem inúmeras situações onde a caracterização da lavagem, da maquiagem, acaba demonstrando que os pilares ESG precisam realmente estar em conformidade, terem uma coerência em relação ao que é praticado pelo segmento, pela empresa. O ESG não pode ser usado apenas como
uma ferramenta de marketing. Ele realmente tem que ser aplicado nas melhores práticas, nos modelos de gestão das empresas, no sentido de promover um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento com impactos positivos à sociedade e ao meio ambiente. Aqui vamos encerrando essa nossa quinta e última aula e agora, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês que estão conosco, peço a gentileza, àqueles que estão nos acompanhando, que, se possível, acessem as minhas redes sociais e lá estamos sempre colocando conteúdo e informações relevantes em relação ao direito ambiental e os pilares ESG. Agradeço a todos e agora vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos para o nosso quiz? Vamos à primeira questão. A resolução do Conselho Monetário Nacional 5.081 de 2023 impõe algumas imposição ambiental ao acesso ao crédito rural. Vamos às alternativas. Alternativa A. Não existem imposições ou restrições em razão de quesitos ambientais para a concessão de crédito rural. Alternativa B. As imposições e restrições existentes para o acesso ao crédito rural dizem respeito somente às questões sociais. Alternativa C. Sim, existem imposições que vedam a concessão de crédito rural, como a falta de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, imóveis rurais em áreas de unidade de conservação ou terras indígenas e propriedades rurais sob embargo em razão do uso de áreas desmatadas ilegalmente. E alternativa D, as imposições e restrições existem para o acesso ao crédito rural dizem respeito somente às questões de governança. Vamos à alternativa correta? Alternativa C. Sim, existem imposições que vedam a concessão de crédito rural, como a falta de inscrição no Cadastro Ambiental Rural e imóveis rurais em áreas de unidade de conservação ou terras indígenas e propriedades rurais sob embargo em razão de uso de áreas desmatadas ilegalmente. Aqui só gostaria de chamar a atenção mais uma vez em relação a imóveis rurais em áreas de unidade de conservação. Essa vedação ela não ocorre quando existe a previsão do plano de manejo do parque, dessa unidade de conservação, prevendo a utilização dessa exploração, dessa atividade rural. E ainda, em relação às terras indígenas, também essa vedação ela não ocorre quando essa atividade rural é desenvolvida por alguém da tribo ou pela própria tribo que a área faz parte. Vamos para a nossa próxima questão. É correto afirmar que o não alinhamento das atividades de uma empresa ou órgão aos pilares ESG podem acarretar risco reputacional e de imagem? Alternativa A, sim. Por exemplo, uma empresa ou órgão que não cumpre a Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, poderá ser autuada administrativamente e sofrer os demais impactos inerentes a essa situação. Alternativa B, não. As questões previstas nos pilares ESG não se aplicam em responsabilização ou impactos reputacional e nem de imagem. Alternativa C, existe o risco, mas pode ser mitigado. E alternativa D, nenhuma das alternativas está correta. Vamos à alternativa correta? Alternativa A, sim. Por exemplo, uma empresa ou órgão que não cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados poderá ser autuada administrativamente e sofrer os demais impactos inerentes a essa situação. Vamos à próxima questão? Os advogados podem atuar nas áreas relacionadas ao ESG? Alternativa A, não, somente consultores de outras áreas. Alternativa B, sim, mas apenas no âmbito das ações judiciais relacionadas ao ESG. Alternativa C, não. Para atuar nessa área, os advogados devem pedir sua licença junto à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E a alternativa D, sim,
Qualquer advogado pode atuar nas áreas relacionadas ao ESG. Recomenda-se um estudo no pilar ou pilares que tenham maior afinidade. Aqui gostaria de comentar, como foi já explanado na nossa aula, a questão da importância da atuação do advogado e a busca desses profissionais. Cada vez mais o mercado ESG tem buscado os profissionais, os advogados, para atuarem na área ESG, principalmente pelo conhecimento jurídico, pelo conhecimento das normas, da legislação e a familiaridade em acompanhar a dinâmica, a alteração, as atualizações das normas e legislações que versam cada uma dos pilares do ESG. Em razão disso, o mercado ESG é um mercado promissor para você que está aí se preparando para o exame de ordem, para você, advogado, que está buscando uma outra área de atuação, diferente da atuação que está exercendo hoje. Vale a pena buscar informações e se atualizar em relação ao ESG. É um mercado promissor e que remunera os profissionais de direito de uma forma diferenciada. Agora vamos à alternativa correta dessa nossa terceira questão. A alternativa D. Sim, qualquer advogado pode atuar nas áreas relacionadas ao ESG, recomendando-se um estudo no pilar ou pilares que detenha maior afinidade. Dessa forma, encerramos aqui a nossa quinta e última aula que versa sobre o direito ambiental. Foi uma satisfação contar com todos os nossos telespectadores aqui no Saber Direito da TV Justiça. Obrigado. Espero ter contribuído com o estudo e aprofundamento de todos vocês. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.